Muito bem, turma, já estamos de volta para mais uma aula aqui no nosso curso Gramática para Passar. É isso mesmo. E olha só, neste momento optei por falar de algo interessante. Olhe na tela. Turma, principais recursos coesivos. Estamos ainda falando da morfologia, mas aqui dentro eu quero conversar com você sobre os principais recursos coesivos. E primeiro, eu preciso me recordar do que significa a palavra coesão. Coesão que veio do latim coser. Coser. Coser que significa costurar. E veja que interessante. Da mesma forma que a palavra coesão vem do latim coser, que é costurar, a palavra texto vem do latim tecido. Já reparou como é feito o tecido da sua roupa? Já viu aquelas máquinas de tear chamada, que faz a tessitura do seu tecido? Como é que é feito? O tecido, a nossa roupa, é feito com linhas. E além de linhas nós temos uma amarração, uma costura. E assim é feito um texto. Um texto é escrito em linhas corridas. Isso, claro, um texto em prosa. E precisa ter uma costura, chamada de entrelinhas do meu texto, ou a coesão. A coesão nada mais é do que a conexão, nada mais é do que a ligação entre as estruturas do texto. Na tela, e vamos deixar isso anotado. Vamos deixar isso anotado, vamos deixar isso claro. Vamos deixar claro que a coesão é a conexão. Coesão, vou até mudar aqui, era cor, é a ligação. Ligação entre as estruturas do texto, tá? Então falou de coesão, é a ligação entre as estruturas do texto. E aqui eu anotei os principais recursos coesivos e que eu pretendo conversar com você aqui durante nossa aula. Nós não falamos ainda desses daqui. Temos a preposição, temos a conjunção e cair em prova, despencam. A preposição tem aquele papel de ligar palavras. Preposição liga palavras. Enquanto que a conjunção liga orações. Conjunção liga orações. Nós vamos falar bastante de preposições, de conjunções aqui. No bloco de hoje eu quero conversar ainda sobre as preposições. 3. Pronome demonstrativo. O pronome demonstrativo, turma, tem uma função muito parecida com a do seu dedo indicador. Dedo indicador. Entre outras coisas, para que me serve o dedo indicador? Professor, para apontar, para indicar, né? Não pense besteira. Na tela, anote aí, pois é para isso que serve o pronome demonstrativo. Para indicar, para apontar. O pronome demonstrativo é o cara que indica. Indica. Indica o que, professor? Termos. Aponta. Indica termos. Para isso que serve o pronome demonstrativo. E o pronome relativo é o cara que toma termos. Vamos deixar anotado uma informação importante aqui em relação ao pronome relativo. Você vai dizer o seguinte: você vai deixar no seu caderno que todo pronome relativo é um pronome. Todo pronome relativo é um pronome anafórico. Todo pronome relativo é um pronome anafórico. E coloque acento neste anafórico para não ficar anafórico, né? Por favor. Todo pronome relativo é um pronome anafórico. Isto é, refere-se a
um termo, refere-se a um termo antecedente. Então, todo pronome relativo, turma, ele é considerado um pronome anafórico. O pronome anafórico faz o quê? Só lembrar da palavra Ana. Ana pode ser lida de trás para frente, ó. Então, Ana pode ser lida de trás para frente. Só lembrar disso. Todo pronome relativo é pronome anafórico. Os pronomes, eles podem ser anafóricos e podem ser catafóricos. O pronome anafórico é aquele que faz uma retomada dentro do texto. E o catafórico, lembra lá de catapulta? Lembra daquele equipamento de guerra chamado catapulta? O que faz uma catapulta? Catapulta, ó, lança o objeto para frente e para baixo. Catar. É o efeito catafórico. Catar. Catafórico. Catafórico faz menção àquilo que ainda será dito no texto. O pronome relativo, ele é sempre anafórico, porque ele faz referência àquilo que já foi falado. Legal, né? Então, falou de pronome relativo, entenda. Todo pronome relativo é um pronome anafórico, ou seja, refere-se a um tema antecedente. Olha que legal, que caiu na prova do CESP certo dia, dizendo o seguinte. Perguntou se esse isto é dentro do texto, esse isto é, indica uma ideia conclusiva. Olhe na tela, veja se é isso mesmo. Veja se esse isto é trabalha com a ideia da conclusão. Disse lá o examinador, diz que o isto é aqui é uma ideia conclusiva. É? De jeito nenhum. Turma, isso daqui é uma explicação, tá? Uma explicação. Isto é, quer dizer, ou seja, sempre que você encontra esses termos, isto é, quer dizer, ou seja, entenda lá que nós temos um valor que é explicativo, tá? Temos aí dentro uma explicação. Legal. Então eu anotei para você aqui os principais recursos coesivos. Nesse caso, agora eu vou começar com a preposição. Vamos lá. Primeiro, para que serve a preposição? Preposição estabelece ligação entre vocábulos de uma mesma oração. Preposição vai ligar, né? E ali é muito importante que você compreenda bem as preposições, porque mais à frente eu tenho que estudar com você complemento nominal, adjunta adnominal, objeto indireto. Aí requer realmente que eu conheça as preposições. As preposições, elas podem ser as preposições essenciais, que você vai decorá-las, decorar. Professor, mas decorar? É, decorar, mas o mais importante é entender. Mas você vai ter que decorar. Decorar como, professor? Aí você, como diz aí, dá um jeito, dá um pulo, dá seus pulos. Como assim, professor? Decora. Eu gosto de decorar pela ordem alfabética. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, per, perante, por, sem, sobre, trás. Professor, esse per eu nunca vi, não. Já deve ter visto sim. Per capita, percentual, tá vendo? Ele entra com uma preposição. Ah, professor. Então isso acontece com outras preposições também, professor? Acontece, isso pode acontecer, ó. Com, né? Por exemplo, ó, compor, contrassenso. Ah, professor. Professor, para-raio também? Para-raio. Não, turma. Para-raio não. Porque aí o para é verbo, não é preposição, é de parar o raio. Aí dá vontade de pegar a cabeça desse menino e colocar lá num para-raio mesmo, né? Não, aí para é verbo, já não é preposição. Tá vendo? É interessante, né? Então você vai decorar as preposições, você pode decorar aí pela ordem alfabética. Aqueles que gostam de músicas, né? Não é o meu caso, não espere que eu cante músicas aqui, porque eu não vou cantar. Eu não gosto de música, eu não vou cantar. Não sei nem cantar. Me lembro do tempo de escola que eu passava uma vergonha quando a professora pedia para cantar música. Eu não vou cantar. Mas no YouTube aí, você vai achar alguém cantando essa música. Eu não, pode ter certeza. Eu não canto. E eu também posso encontrar as preposições acidentais. São aquelas palavras que podem aparecer como preposição. O que, por exemplo, olha, tenho que estudar. Esse aqui é uma preposição acidental. Eventual, na ideia de tenho de estudar, né? Então pode aparecer com preposição, ó. Durante pode aparecer com preposição. Estudo durante o dia, quer dizer, estudo de dia. É a mesma coisa, eu estudo durante o dia ou estudo de dia. Aí o durante é uma preposição acidental, está vendo? Então as preposições essenciais são as mais interessantes e as mais importantes. Agora olhe na tela, porque além de observar essas preposições que aqui eu comento com você, eu tenho que também ficar atento
as locuções. E locuções o quê? Locuções prepositivas, claro. Locuções prepositivas. Também existem as locuções conjuntivas. Como é que eu vou identificar se é locução prepositiva ou se é locução conjuntiva? A locução prepositiva sempre termina em preposição. Ó, vou colocar aqui, ó. A espera de, a respeito de. Em a respeito de não tem crase, porque respeito é palavra masculina, tá? Então, a respeito de, a entrada de, a procura de. E aí são locuções prepositivas, tá vendo? Apesar de. Locução prepositiva. Então aqui você pode dar segmento. Você tem várias locuções aí prepositivas. Para saber se é locução prepositiva, vai terminar em preposição. Agora, a locução conjuntiva termina em conjunção. Então, ó, por exemplo, visto que uma vez que, né? Por mais que. Então, já a locução que for conjuntiva termina em conjunção. E que é bem interessante aí você ficar atento nessas locuções. Agora, aqui em relação à preposição e neste bloco aqui com você, eu gosto de falar sobre o sentido das preposições. Então eu trouxe aqui exemplos para você. Pega lá, ó, as duas palavrinhas, a palavra relógio e a palavra ouro. E eu quero que você compare as duas palavras dentro do texto. Relógio e ouro. Tá. Quando eu olho para a palavra relógio, eu penso, relógio é relógio, ouro é ouro. São duas palavras independentes uma da outra. Mas imaginemos que eu resolva unir as duas palavras por meio de uma preposição. Escrevendo assim na tela, observe. Escrevendo lá que eu tenho um relógio e que esse meu relógio é um relógio de ouro. Coloquei a preposição de. Turma, imagine aqui comigo. Nós ainda estamos no começo do nosso curso, no começo da nossa trajetória. E eu falo assim, primeiro que você já viu que relógio de ouro agora não é só relógio, nem só ouro. Agora é um relógio de ouro, é um sintagma nominal. É toda uma construção. Aí eu viro para você aqui e falo assim, olha, eu tenho um relógio de ouro. O que você vai pensar de mim? Fala a verdade. Metido, pedante. Vai pensar isso ou não vai? Claro que vai. Olha na tela. Porque a ideia desse meu relógio, quando eu disse que o relógio é de ouro, é porque o relógio ele é feito de ouro. Matéria. Meu relógio é um relógio de ouro. Ah, professor. Tá vendo? Continue. Vamos imaginar que eu não tenho um relógio de ouro. Não, meu relógio não é de ouro. O meu relógio é um relógio em ouro. Turma, quando eu falo que o meu relógio é um relógio em ouro, é a mesma coisa? Será que eu estou dizendo a mesma coisa? Na verdade, olhe na tela. Antes de colocar o em, vou fazer melhor. Vou mudar esse em, vou deixar o em para colocar o em aqui, ó. Deixar o em aqui. E vai pensando aí se eu posso trocar o D pelo em. Antes disso, eu vou colocar o com. Pronto, ó. Relógio com ouro. Meu relógio não é de ouro. Agora o meu relógio é com ouro. A minha situação caiu? Caiu. Porque a preposição com estabeleceu dentro do contexto uma ideia de soma. Uma ideia de adição. Ou seja, eu estou dizendo para você que o meu relógio tem ouro, mas não tem só ouro. É verdade, professor. Também trocou a preposição, altera o sentido do texto. Agora, trocar essa preposição de pela preposição em. Relógio de ouro para relógio em ouro. Vamos pensar aqui todos juntos. Você vai passar no concurso? Amém? Digam todos. Amém? E assim que você passar, você vai comprar o seu Gol. Não, professor, Gol não, pelo amor de Deus. Coloca um F aí. Tudo bem. Um F, melhorou. Você vai comprar lá o seu
golfe. É, carrão, né? Aí eu pergunto para você. Esse seu golfe, esse seu carro, ele terá banco de couro ou banco em couro? Ou o importante é ter o carro e ter o banco? Ah, pessoal, o importante é ter o carro, né? Não, preste atenção. O banco, ele é todo feito de couro? Não, ele é revestido. Então a forma adequada é afirmar que o carro ele tem banco em couro. O banco é em couro. Da mesma forma, quando eu digo que o meu relógio é um relógio em ouro, quer dizer que o relógio é banhado, revestido, folheado. Olhe na tela. Meu relógio é em ouro. Quer dizer que esse relógio ele é banhado, folheado, revestido. Então a ideia aqui, ó, é uma ideia de revestimento. Que é um relógio em ouro. E como você percebe aqui dentro que a minha situação é só caindo. É, professor, só caindo. Eu digo agora que esse meu relógio é um relógio sem ouro. Quer dizer que falta ouro nesse relógio. E o que eu quero mostrar aí então para você é que ao substituir a preposição dentro do contexto, eu altero o sentido dele. Olha como é que isso é interessante para nós. Ó, imagine, eu vi uma questão outro dia que trazia o seguinte texto. Dizia lá que ele tinha uma barriga. Barriga de cerveja. Barriga de cerveja. Agora, vamos lá. Barriga de cerveja é a matéria... E a questão perguntava exatamente isso. Perguntava se a preposição de aqui, ó, indica uma matéria. Barriga de cerveja. Essa barriga é feita de cerveja? Não, turma. Não. Há pessoas que, por exemplo, nem bebem cerveja e têm a famosa barriga de cerveja. Não é assim a ideia? Então, olha só, não é isso, não é matéria. Mas agora, olhe na tela, acompanhe comigo. Mas agora eu indico uma ideia de causa. Por quê? Porque a cerveja é que causa essa barriga. Ah, professor. Tá, professor. Mas e se eu colocar assim, ó? Se eu colocar barriga de tanquinho, professor? Aí já mudou. Barriga de tanquinho, não. Aí a barriga de tanquinho já não é mais a causa, não é o tanquinho. Não. Aí sim, eu já penso aí numa ideia de uma conformidade, conforme o tanquinho, uma matéria, como é que é o tanquinho. Aí muda, tá vendo? Então você muda a preposição e você muda o significado do texto. Às vezes você muda o texto e muda a preposição, muda o sentido da preposição. Quer ver? Olha na tela. Se eu dissesse assim para você, eu tenho uma casa e essa minha casa é uma casa de alguma coisa. Sei lá, digamos que minha casa é uma casa de madeira. Isso significa que se minha casa é uma casa de madeira, é porque ela é feita de madeira. Sentido aqui de matéria. Mas imaginemos que, na verdade, minha casa não é casa de madeira, não. Minha casa é uma casa de carnes. É, professor, sua casa é feita de carnes, né? Não. Na verdade, agora é uma especialidade. É uma especialidade dessa casa. Qual é a especialidade da casa? Professor, trabalhar com carnes, né? Exatamente. Então passa a ser uma especialidade da casa. Digamos lá que eu não tenha casa de madeira e não tenha casa de carnes. Na verdade, a minha casa é uma casa de sogra. E, professor, um assunto complicado, hein? Não, para de pensar besteira. Casa de sogra. Veja que a casa agora, a casa é dela. Veja que agora nós temos uma posse, uma propriedade. É a casa dela. E outra coisa, não vá falar por aí casa da sogra, porque casa da sogra é algo pejorativo e dá a entender que é algo ruim, tá? Então é algo ruim. Então você tem que observar isso daí com muita calma.
eu vou trabalhar com você aqui uma questão. Questão 26. Vamos ver o que traz o examinador. A substituição da preposição em por de. Então ele quer trocar a preposição em, dentro do texto, pela preposição de na expressão era empregado em repartição. Implica que a repartição onde Pádua trabalhava era necessariamente o órgão empregador. Professor, não entendi. Não entendi. Tá, vamos lá. Olha aqui para mim, por favor. Vamos entender isso daqui. Ele está dizendo para mim que se eu trocar a preposição em pela preposição de, eu vou entender que a repartição onde ele trabalhava passa a ser necessariamente o órgão empregador. Olha na tela, vamos ler o texto. Lê o texto. Pádua era empregado em repartição. Tá, e aí ele quer trocar essa preposição em pela preposição de. Na verdade, vamos pensar diferente. Muitos sabem que os nossos estúdios do Gran Cursos Online, eles estão hoje localizados aqui no Parque Shopping, em Brasília, que é um shopping muito conhecido aqui em Brasília. Então vamos pensar assim, se eu falo para você que eu, Lucas, eu sou o professor Lucas, sou empregado no Parque Shopping. Olha, eu sou empregado no Parque Shopping. O que você entende? Que eu trabalho dentro do Parque Shopping em alguma das lojas, inclusive pode ser até no Gran Cursos Online, né? Mas seria alguma, eu sou empregado no Parque Shopping, eu trabalho em algum lugar dentro do shopping, né? Então eu passo a entender, eu trabalho numa C&A, numa Riachuelo, numa Otoshi da vida, em alguma dessas lojas existentes. Professor, eu não conheço Otoshi não, também não, procura lá. Aí veja bem, agora, se eu mudo esse texto, em vez de falar que eu sou empregado no shopping, e eu digo a você que eu sou empregado do shopping, o que você entende? Você entende que o Parque Shopping assina a minha carteira. Eu sou empregado dele. Então me dá uma ideia até de posse. Veja a questão, o que falou o examinador. Acompanhe na tela, vai lá. Ele está dizendo que a substituição da preposição em por de implica que a repartição onde Pádua trabalhava era necessariamente o órgão empregador. Questão correta. Sim, porque do jeito que está, a preposição em é porque dá uma ideia de lugar. O em aqui, trabalha na ideia do lugar, dizendo para você onde Pádua era empregado. Era empregado em repartição. Quando usou a preposição de, me deu uma ideia de posse. Ele é empregado da repartição. Então, passo a entender que a repartição agora é o órgão empregador. Isso torna para nós a questão 26 uma questão correta. Vamos dar seguimento aqui, porque agora eu quero falar de um macete. Macete este que eu aprendi no tempo de escola e nunca me esqueci. No tempo de escola, lá com a minha tia Maricota. Você lembra dela? Eu me lembro dela sempre com muito carinho. E tia Maricota me ensinou isso aqui. Olha o macete que ela me ensinou. Vou a, vou e volto, vou para, vou e fico. Não vi esse não, professor. Olha só. Vou a, vou e volto, vou para, vou e fico. Veja na tela. Na tela. Um macetezinho para você pensar um pouco aí no que nos ensinou a tia. Vou a, vou e volto, vou para, vou e fico. Bom, olha só. Vou a, vou e volto, vou para, vou e fico. O que ela nos ensinou aqui em relação a esta regra? Dizia assim, ó. Vou colocar aqui, ó. Vou a... Professor, eu conheço aquela regra da crase, né? Vou a, volto da crase a, vou a, volto de, crase para quê, né? Conheço essa daí, ó. Não, turma. Essa regra é a regra da crase e eu não quero falar dela aqui agora não. Aqui eu quero falar da regra que a tia nos ensinou, que é da preposição. Vou a, vou e volto, vou para, vou e fico. Por exemplo, vou a Goiânia. É porque eu vou a Goiânia e pretendo voltar. A preposição a, isso aqui é a preposição. A nossa preposição a, aqui dentro, indica para nós uma ideia de movimento. Movimento. Ou seja, eu entendo que eu vou a Goiânia e pretendo voltar. Já a preposição para, dentro deste contexto, quando eu falo vou para Goiânia, indica para nós um destino, tá? Quer dizer, eu vou para Goiânia e lá eu pretendo ficar. Comente comigo, se você já conhecia esse macetezinho. Vou a, vou e volto,
vou para, vou e fico. É isso mesmo. Então, vou a Goiânia quer dizer que eu pretendo voltar. Quando eu falo vou para Goiânia, lá eu pretendo ficar, pois é o meu destino. Legal, né? Bom, no nosso próximo bloco, nós falaremos mais ainda sobre as preposições e faremos questões aqui. Preposição, no meu ponto de vista, um dos assuntos mais cobrados em prova. E um dos assuntos que mais exige do candidato. Tudo bem? Então não saia daí, é só o tempo de você esticar as pernas, tomar um cafezinho e voltar a conversar com o seu professor Lucas Lemos. Um abraço do lucas lemos.pro.